A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo. Hoje nós vamos estar dando início, verdadeiramente ao estudo de Gênesis 1, E vamos fazer uma breve introdução, Dizendo assim: quando Deus fala, algo acontece, Quando Deus fala, algo acontece, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir, como está em Salmos 33, versículo 9. Quando refletimos sobre os atos de Deus, registramos em Gênesis 1, não podemos deixar de nos curvar reverentemente em adoração, pois seus atos criadores revelam um Deus de poder e de sabedoria, cuja palavra tem autoridade. Lá em Gênesis 1 e 2. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Então, assim, 3 livros da Bíblia abrem com o começo: Gênesis 1:1, Marcos 1:1 e João 1:1. Cada um desses começos é importante. A palavra no princípio era o verbo, como está lá em João 1:1. Remete-se à eternidade passada, quando Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, existia como filho de Deus. João não estava sugerindo que Jesus teve um começo, Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus que existia antes de todas as coisas, pois fez todas as coisas, como está lá em João 1:3, Colossenses 1:16, 17, Hebreus 1:2. Assim, o começo de João é anterior ao Gênesis 1:1. O Evangelho de Marcos começa com as palavras: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A mensagem do Evangelho não começou com o ministério de João Batista, pois as boas novas da graça de Deus foram anunciadas em Gênesis 3:15, de acordo com o testemunho de Hebreus 11. Houve pessoas que creram nas promessas de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, e esses que creram foram salvos, como está lá em Gálatas 3, 1 até 9 e Romanos 4. O mistério de João Batista, o precursor de Jesus, foi o princípio da proclamação da mensagem sobre Jesus, Cristo de Nazaré, como está lá em Atos 1, 21 e 22, 10, versículo 37 também. A frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, como está em Gênesis 1:1, refere-se a um passado indeterminado, na qual Deus fez com o universo vivente e existir a partir de nada, como está lá em Salmos 33, versículo 6, Romanos 4, versículo 17, Hebreus 1:3. Gênesis 1:1 e versículo 2 é a declaração de que Deus criou o universo, enquanto a explicação sobre seus dias de trabalho criativo é apresentada no restante do capítulo. O capítulo 1, o Deus Criador, é chamado 32 vezes de Elohim, uma palavra hebraica que enfatiza sua majestade e poder. O nome Jeová, usado no contexto da aliança, aparece pela primeira vez em Gênesis 2:4. Elohim é um substantivo plural usado com frequência junto ao verbo de adjetivos no singular. Os tempos verbais hebraicos são singulares, duas ou plurais. Alguns acreditam que essa forma plural é o que a gramática chama de plural de majestade, ou ainda que pode ser uma indicação da existência de Deus em 3 pessoas. Na Escritura, a criação é atribuída ao Pai, Atos 4:24, ao Filho, João 1, de 1 a 3, e ao Espírito Santo, como está lá em Salmos 104:30. Elohim revela seu poder ao criar todas as coisas, simplesmente ordenando-as pela palavra falada. A matéria não é eterna. Ela teve início quando Deus falou e tudo passou a existir, como está lá em Efésios de 3 a 9. Colossenses 1 a 16, Apocalipse 4 a 11 e capítulo 5, versículo 11. As escrituras não revelam o motivo de Deus ter decidido começar a sua obra criativa com uma massa escura, sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo que se move sobre as águas teria dado ordem ao caos e beleza e plenitude ao que antes era vazio. O Espírito ainda pode fazer isso, hoje em dia, na vida de todo aquele que se entrega a Ele.
As nações que cercavam o povo de Israel possuíam antigas tradições que explicavam a origem do universo e da humanidade. Esses mitos falavam de monstros que lutavam nas profundezas dos oceanos e de deuses que guerreavam para o universo viesse a existir. No entanto, o relato simples de Gênesis representa-nos um Deus que sozinho criou todas as coisas e ainda está no controle de sua criação. Se o povo de Israel tivesse prestado mais atenção ao que Moisés havia escrito, jamais teria adorado os ídolos de seus vizinhos pagãos. Vamos agora então passar para Gênesis de 3 até 13, que nos diz: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cujo semente nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. Existe um padrão nas atividades de Deus durante a semana da criação. Primeiro ele formou e depois encheu. Fez 3 esferas de atividade, os céus, a terra e as águas, e então encheu-as com as formas de vida apropriadas. Primeiro dia, como está lá no versículo de 3 a 5. Deus ordenou que a luz brilhasse e depois separou a luz das trevas. Mas como podia haver luz se os luminares não são mencionados são apenas mencionados no quarto dia, como está lá no versículo 14 e 19. Uma vez que não é mencionado que essa luz procedesse de qualquer um dos luminares criados por Deus, é provável que originava do próprio Deus, que é luz, como está lá em João 1,5, e que se cobre com um manto de luz, como está lá em Salmos 104, versículo 2, Abacuque 3, versículo 3 e 4. As cidades eternas terá luz sem fim, e sem a ajuda do sol ou da lua, como está lá em Apocalipse 22, 5. Portanto, não é possível que houvesse luz desde o princípio do tempo antes da criação dos luminares. A vida como a conhecemos não poderia existir sem a luz do sol. Paulo viu nesse ato criador a obra de Deus, na nova criação, a salvação dos perdidos, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na fase de Cristo, como está lá em 2 Coríntios 4 a 6. A vida estava nele, Jesus, e a vida era a luz dos homens, como está lá em João 4. Nas Escrituras, a luz é associada a Cristo, como está lá em João 8,12. A palavra de Deus, que está em Salmos 119, versículo 105 até o 130, ao povo de Deus, como está lá em Mateus 5, versículo 14 até o 16, e Efésios 5 até o 8. E a bênção de Deus, como está lá em Provérbios 4, versículo 18. Enquanto as trevas são associadas a Satanás, Lucas 23, versículo 53, Efésios 6, versículo 12. Ao pecado, Mateus 6, versículo 22 e 23, João, capítulo 3, versículo 19 até 21. A morte, como está lá em Jó, capítulo 3, do versículo 4 até o 6 e o 9. A ignorância espiritual, como está lá em João, do
capítulo 1, versículo 5. E ao julgamento divino, como está lá em Mateus 8, versículo 12. Isso explica por que Deus separou a luz das trevas, uma vez que as duas não têm nada em comum. O povo de Deus deve andar na luz, como está lá em 1 João 1, versículo 5 até 10. Pois que comunhão da luz dá a luz com as trevas. 2 Coríntios 6, versículo 14 até o 16, Efésios 5, versículo 1 ao 14. Desde o primeiro dia da criação, Deus estabeleceu o princípio da separação. Ele não apenas separou a luz das trevas, como está lá em Gênesis 1, versículo 4, mas também o dia da noite, como está lá em versículo 14. Como posteriormente separou as águas sobre o firmamento das águas debaixo do firmamento, como está lá em versículos 6 e 8. E a terra das águas, como está lá no versículo 9 e 10. Por meio de Moisés, Deus ordenou ao povo de Israel que permanecesse separado das nações ao seu redor. Êxodo 34, versículo 10 até o 17, Deuteronômio, capítulo 7, do 1 até o 11. E quando transgrediram esse mandamento, sofreram as consequências. Hoje em dia, o povo de Deus precisa ter cuidado com seu modo de viver, como está lá em Salmo 1:1. E não ser contaminado pelo mundo, como está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Tiago 1, versículo 7. Capítulo 4, versículo 4. 1 João 2, versículo 15 até o 17. Tendo em vista que Deus é o Criador, ele tem o direito de dar às coisas o nome que lhe aprouver. Assim temos dia e noite. A palavra dia pode referir-se à porção de tempo em que é possível ver o sol, bem como todo o período de 24 horas, como de tarde e manhã. Gênesis 1 e 5. Às vezes, os escritores bíblicos usavam a palavra dia para descrever um período mais longo durante o qual Deus cumpre um determinado propósito, como o dia do Senhor, como está lá em Isaías 2, versículo 12, ou o dia do juízo, Mateus 10, versículo 16. Quando falamos de coisas espirituais, é importante que usemos o dicionário de Deus, bem como seu vocabulário. As palavras trazem consigo certos significados próprios, e se atribuirmos o significado incorreto a uma palavra, isso pode nos colocar em sérias dificuldades. Seria um erro fatal para o paciente se o médico confundisse arsênio com aspirina, de modo que os profissionais de saúde tenham o cuidado de usar a terminologia exata. O vocabulário cristão é ainda mais importante, pois a consequência de uma confusão pode ser a morte eterna. A Bíblia explica e ilustra palavras como pecado, graça, perdão, justificação e fé. E mudar seu significado é o mesmo que colocar mentiras no lugar da verdade de Deus. Ai dos que o mal chamam de bem e ao bem de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Segundo dia. Deus colocou um firmamento entre as águas superiores e inferiores e o chamou de céus. Aquilo que conhecemos como céu, ao que parece, as águas eram como um manto de vapor que cobriam inicialmente a massa usada na criação. Quando foram separadas da porção seca, as águas inferiores tornaram-se os oceanos e mares. E as águas superiores desempenharam o papel do dilúvio no tempo de Noé, como está lá em Gênesis 7, versículo 11 e 12. Capítulo 9, versículo de 11 até 19. A palavra traduzida por firmamento significa compreender. Nas escrituras, por vezes, faz-se referência ao céu como uma abóbora ou cobertura. No entanto, nenhuma passagem das escrituras apoia a ideia pagã mitológica de que o céu é algum tipo de cobertura sólida. Os luminares foram colocados no firmamento, como está em Gênesis 1, versículo 14 e 17, sobre eles voam as aves, versículo 20. Terceiro dia. Deus reuniu as águas e fez surgir a porção seca, criando assim a terra e os mares. Os vizinhos pagãos de Israel acreditavam em todo tipo de mitos sobre os céus, a terra e os mares. No entanto, Moisés deixou claro que Elohim, o único e verdadeiro Deus, era Senhor de tudo. Pela primeira vez, Deus declarou aquilo que havia feito como sendo bom.
Versículo 10. A criação de Deus ainda é boa, mesmo que sofra por causa dos pecados, como está lá em Romanos 8, versículo 20 a 22. E que tenha sido devastada e explorada por seres humanos pecadores. Deus também fez surgir a flora sobre a terra, a relva, as ervas que dão semente, as árvores que dão frutos, segundo a sua espécie, e que possibilita a ordem da natureza. Deus colocou limites de reprodução tanto para plantas como para animais, como está lá em Gênesis 1, versículo 21. Pois ele é o Senhor da criação. Não há sugestão de algum tipo de evolução. Deus estava preparando a terra para ser habitada pelos seres humanos e animais, e as plantas ajudariam a prover o alimento para eles. Pela segunda vez, Deus diz que aquilo que fez é bom. Versículo 12. Amém, irmãos? Irmãos, vamos estar dando uma parada hoje aqui. E amanhã nós continuamos com o restante do capítulo. Amém? Vamos estar orando. Senhor Jesus Cristo, meu Pai, muito obrigado por mais esse estudo, Senhor. Meu Deus, muito obrigado que esse estudo venha engrandecer, meu Pai, a todos que vão ver, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã que vai estar vendo, meu Pai, e aprendendo, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelos conhecimentos a qual o Senhor tem nos dado, meu Pai, toda a direção, meu Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa nesse dia, abençoa a nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua sugestão e até amanhã com a continuação desse estudo. Amém?